Olá pessoal, essa é a parte 3 desse reparo, restauração do osciloscópio Tektronix 465. Nesse vídeo eu vou fazer um apanhado de pequenas cenas, na realidade pequenos detalhes que vão cobrir aspectos que eu for achando, à medida que eu for achando os probleminhas aí nesse osciloscópio e também os consertos. Talvez essa parte 3 seja quebrada em mais partes, dependendo do número de coisas que eu for encontrando. Eu ainda não sei, ainda não investiguei aqui mais a fundo, tá? Mas antes da investigação, é sempre bom você estar municiado do quê? De bons equipamentos, tá? Estou aqui com o medidor de LCR, já com as pontinhas de prova para fazer as medidas no circuito. Depois você confere um vídeo aí do Miscelânea, se não me engano, 129, vou deixar o link aí embaixo, em que eu comento aqui esses aspectos de medida de componentes no circuito. Outro detalhe aqui, um multímetro bacana também, rapidinho, com continuidade rápida e tal, e eventualmente tensão também quando eu for começar a operar o equipamento, tá? E não só isso também, mas esse tipo de equipamento, o Tektronix tem manuais de serviço absolutamente fantásticos, e a vantagem é que, como eles são muito populares, os manuais de serviço na internet são de excelente qualidade. Então realmente os scans foram muito bem feitos, tá? Sem muitas dobras, muitas falhas, muitas coisas, tá? Então realmente o manual de serviço online é muito bom. E aqui, no meu apanhadão de trabalho, na realidade, eu também dou preferência por imprimir, tá? E aqui, no caso, por exemplo, bonitão aqui, né? O diagrama de blocos aqui do bichinho, eu imprimo normalmente em folhas duplas ou quádruplas às vezes, tá? Porque fica mais fácil de navegar o diagrama esquemático, tá? Fica maior e tal, né? E o problema desse osciloscópio, do manual de serviço desse osciloscópio, problema não na realidade, né? A maneira como ele foi feito aqui, você tem os componentes, aliás não, perdão, aqui é o diagrama de blocos, né? Mas você tem os componentes, por exemplo, de um dos canais, né? Aí qual é o problema? Isso aqui eu também já havia comentado em outro vídeo, não me lembro bem agora, eu acho que no multímetro da HP, mas os componentes, boa parte deles só tem os valores dos componentes passivos, mas não tem os valores dos componentes ativos, como transistores e circuitos integrados. Você tem que ir na lista de material e ver quais são os valores dos componentes ativos. É um saco, né? E não só isso também. A serigrafia da placa não é muito avançada. Então, muito avançada, digo, não existe muita serigrafia nas placas. Então, você também precisa do manual de serviço para localizar as peças dentro das seções de placa. Existem algumas serigrafias, poucas serigrafias na placa, mas para você realmente detectar componente a componente, você também precisa do manual de serviço. Isso aí, não tem jeito. Esse é um cavacos do ofício quando você está tentando reparar esse tipo de equipamento, com os manuais um pouco mais antigos, etc. Um outro detalhe é que também no manual de serviço, esse tipo de equipamento ele varia, ele teve muitas revisões de hardware ao longo da sua vida útil, da sua produção. Então você tem que prestar muita atenção no número de série. Esse equipamento é um equipamento de número de série relativamente baixo, 180.000, e então várias modificações, o manual de serviço comenta que várias modificações foram implementadas ou não, dependendo do modelo. Então você tem que normalmente ir no apêndice e ver direitinho se tem alguma coisa que é aplicável ao seu número de série. Um exemplo, nesse caso aqui, a placa de vertical, ela é radicalmente diferente. O osciloscópio original 465 foi desenvolvido com uma placa com um circuito integrado híbrido aqui. E eu estava procurando essa placa no osciloscópio e não consegui encontrar. E eu achei no apêndice uma outra placa, uma outra placa, informação que condiz com a placa aqui, que ela usa um circuito totalmente discreto. Então, bom, esses são, de novo, os cavacos do ofício de operar, de trabalhar nesse tipo de coisa, né? Mas felizmente está tudo documentado, tá? Então, bom, esse é apenas um preâmbulo para toda essa jornada, tá? Então, apertem os cintos, peguem um cafezinho e vamos lá. Espero que vocês gostem desse rumo aí. Vamos lá.
Eu estava perscrutando a placa principal aqui de fonte e de diversos outros sistemas, né? A maior placa aqui embaixo do equipamento, tá? E eu havia comentado na parte 2 sobre esse capacitor que estava um pouco estufado, tá? Na realidade, eu olhei um pouco mais a miúde também e tem esse outro capacitor aqui do lado, que ele é um capacitor de filtro também de linha de alimentação, tá? Ele é um capacitor de 1000 microfarads por 10 volts, se não me engano. E um detalhe curioso dele é que ele está um pouco amarelado. Eu não sei se vai dar para ver muito bem na câmera, mas está um pouco amarelado. Ele deveria ser prateado. Normalmente esse tipo de coisa me indica que o capacitor esquentou na vida útil dele, esquentou bastante, tá? E não é uma questão genérica, porque diversos outros capacitores semelhantes na placa estão prateados ainda. Então não é uma questão de, digamos, geral, né? Um outro detalhe também é que ele tem alguns componentes que aquecem aqui na lateral, né? 2 resistores de maior potência. Então podem ter contribuído para isso também. Então, mas na realidade o que a gente faz é só avaliar esse capacitor, botar ele, digamos assim, na linha de suspeitos, né? De que podem ser ou candidatos até à troca, tá? Então, fazer uma medida rápida, só para ver, só para ter uma ideia do estado geral desse cara. Bom, tomara que a iluminação esteja ajudando, tá? Mas o capacitor tá razoável. O fator de dissipação 1.4 não é dos melhores, mas não parece estar excepcionalmente ruim. Testando agora o outro capacitor que está um pouco estufado. Tentar ver aqui se eu consigo uma medida razoável. 3.3 micro. O capacitor é de 2. Considerando as influências do circuito, também não creio que esteja tão ruim assim. Está passável, digamos assim. Bom, um aspecto que eu realmente não gosto desses soquetes é isso aqui. Dá uma olhada, esse transistorzinho está totalmente prensado aqui. Estou fazendo uma busca geral. Tem vários que estão realmente bem imprensados aqui. E eu encontrei um no canal 1, um outro transistor que estava bem solto. Ou seja, como se o soquete realmente estivesse, talvez com calor e tal, dilatar, né? Dilata termicamente. E aí já viu, o contato pode não ser mais o mesmo. Enfim, tipo de abordagem, né, da época, então nem sempre é melhor. Bom, uma visão aí dos grandes capacitores de filtragem principais, tá? Eu havia comentado da descoloração. Esse capacitor e esse capacitor estão amarelados. Não sei se vai dar para ver muito bem na câmera. Esses outros 3 estão em excelente estado, ou pelo menos estão com a cor bem prateada, tá? Agora, curiosamente, todos eles testam razoavelmente bem no medidor de LCR, tá? Então, realmente, eles não imagino que eles estejam a ponto de explodir, mas eles certamente deverão ser trocados, porque eles estão com valores um pouco acima do que está especificado no manual de serviço. Um outro detalhe, todos esses conectores são realmente conectores, não estão soldados, o que é uma boa. Agora, todos esses cabos aqui são coaxiais. Isso complica pra caramba se por acaso um cabo desses se partir. Enfim, é aquela história, né? O equipamento realmente foi bem desenhado. Felizmente, isso aqui permite a desconexão rápida para retirar uma placa e tal, e fazer soldagens, etc. Bom, eu havia comentado no outro vídeo também, né? Na parte 2, esse resistor aqui é um grande suspeito, ele está bem, sofreu bastante aquecimento, mas ele está no valor correto, de acordo com o esquemático. Então, não carece de ser trocado, ou pelo menos para a primeira, quando for ligar o equipamento pela primeira vez, ele fica em observação. Provavelmente vai ser trocado, mas ao menos só para ver o estado geral do equipamento. Bom, olhando a placa de vertical, curiosamente, né, você nota mecanicamente, eu não sei se vai dar para ver muito bem, esse pontinho de solda está frio, está quebrada a solda. Naturalmente não é necessariamente um problema elétrico, porque afinal de contas ele está soldado com outro ponto do potenciômetro. Seu potenciômetro de VAR, tá, de variação,
do canal 1, mas naturalmente precisa ser soldado, precisa ser refeita essa solda aqui justamente para garantir as propriedades mecânicas, né? O canal 2 não tem problema, tá? Mas felizmente isso aqui não é um problema necessariamente elétrico. Bom, é cada coisa, né? Este capacitorzinho aqui, ele tem um jeitinho de ser cerâmico, mas o formato dele não parece um tântalo, mas eu não tenho certeza se é tântalo. O detalhe é que as perninhas dele, a junção, né, do material isolante com as perninhas estão ligeiramente quebradas, tá? Então isso aqui me preocupa um pouco, mas não parece ser nada que esteja ligado em linha de alimentação, nem nada. Mas essas montagens aranha assim, estão por todo o osciloscópio, isso é um desastre. Mas enfim, caso precise de manutenção, etc. Mas enfim, isso aqui me preocupa um pouco. Felizmente, ao longo da placa, eu não encontrei capacidades de tântalo nenhum com quebras, com essas fissuras na junção do pino com o invólucro de fora, o que é uma boa, tá? Porque isso normalmente é ponto de vazamento e o capacitor degrada rapidamente por isso. Bom, como a gente não conhece a história do osciloscópio, isso sempre me preocupa um pouco, né? Um componente protuberante, um capacitor cerâmico grande, né, de disco cerâmico grande, muito próximo de uma borda, né, da borda do osciloscópio, empurrado para baixo, empurrando um outro transistor que por sua vez bate no outro, fazendo um boliche aqui, né? Esse tipo de coisa que a gente nunca sabe se o equipamento foi realmente, aconteceu em manutenção, isso era de fábrica ou não, e depois aí o transistor um pouquinho solto, quer dizer, não tem jeito, essas coisas são realmente complicadas. Às vezes a pessoa vai manusear, abre o osciloscópio, manuseia de qualquer maneira, né, ou bate ou sei lá o que, e aí já viu, faz umas coisas dessas. Enfim, esse tipo de coisa me preocupa não necessariamente porque a integridade dos componentes está ok. O que me preocupa realmente é o problema de mau contato, tá? E outra coisa também é que, naturalmente, numa bobeada dessa, você pode quebrar uma perninha do componente e aí você fica no sal. Bom, detectei algo aqui que pode ser um problema mecânico ou não, tá? Essas chapinhas são as chaves do Beam Finder. Essa aqui eu não tenho certeza, eu teria que olhar no esquemático, no diagrama. Mas essa aqui é a chave do Beam Finder. E quando você aperta o botão, um dispositivo mecânico empurra as chavinhas para cima, esses dois contatos. Esse daqui não se mexe. Tá? Dá para ver na sombra que existe um conjunto mecânico se mexendo por trás. Mas essas chavinhas não estão se mexendo. Tomara que não seja um problema mecânico, tomara que seja apenas um outro detalhe que eu não estou enxergando aqui. Se for um problema mecânico, meu caro, isso aqui é um enguiço para consertar. Ao menos se apenas o Beam Finder, mas mesmo assim tem que estar consertado, né? Idealmente. Enfim, detalhes como esse são de lascar. Só um detalhe muito bacana: todas as placas têm uma assinatura e um número aqui. Eu não sei se isso aqui é 2009, se ele foi manutenção 09 de 2009 ou alguma outra coisa. Isso aqui é original de fábrica. Eu sei que é muito interessante, escrito a lápis em todas as placas. Tem sempre uma assinatura aqui. Curioso. A placa em si, o sistema em si, o design é de 1971. Só mais um detalhe, isso é com a idade mesmo, não tem jeito, né? Mas esse transistorzinho aqui, ele estava um pouco solto. Aí eu tirei o bichinho. Olha o estado das perninhas. O empretejamento das perninhas. Felizmente, no ponto de contato, elas estão limpinhas, que é o que estava embaixo do soquete. Mas o terminal oxidou ao longo dos anos, né? Isso acontece, tá? Isso aqui não é nada demais, não. Mas esse tipo de coisa aqui, dependendo de como tiver encaixado no soquetinho, pode ser uma fonte de mau contato. E, aliás, eu acho que esse equipamento sofreu alguma manutenção mesmo, porque eu acho que esses soquetes marrons são soquetes substitutos em manutenções posteriores, tá? Eu tenho essa impressão, porque muitos dos soquetes direto na placa, que estão soldados direto na placa, eles estavam um pouco soltos, tá? Esse aqui, por exemplo, né? O transistor está direto na placa, ele ia estar soquetado na plaquinha, né?
Alguns deles estavam meio assim. Então, de repente, o pessoal encontrou sockets de qualidade um pouco maior e substituiu em alguns pontos mais críticos do circuito. Não tenho certeza. Isso aqui é uma pura conjectura, mas pode ser um palpite aí. Vamos ver.